Operação Colabore Podcast. Hoje nós vamos falar sobre os desafios da segurança pública no Brasil com o delegado Ricardo Farabolini. Ele que foi secretário do Jânio Quadro, tem uma história acadêmica muito bacana e também é professor da Academia de Polícia. Ele vai contar um pouquinho das estratégias da operação, dos desafios da segurança pública e muito mais. Não perca esse episódio. Toca a sirene e a vinheta aí. Mas enquanto você procura a foto, então como você começou nessa trajetória? Foi em virtude do seu pai? Não. Deputado Farabolini? Bom, eu vou te contar, porque foi assim. Essa foto é histórica. Ó. Essa foto aqui eu tinha 4 anos de idade. E o brigadeiro estava aí, ó. E o meu pai estava escondido na fazenda do brigadeiro Faria Lima para ir embora do Brasil. Interessante, hein? Essa história começou depois. Aqui tem outras também, da Juventude Janista. Ó, essa é legal também. Isso é história, né? Tá tudo no seu Instagram. Tá tudo no Instagram. Ó, esse aqui era a Juventude Janista. O Jânio era candidato a prefeito e nós, jovens janistas... Deixa eu ver se eu acho... Você tá nessa foto. Mas eu tô muito mais novo. Você está aqui nesse paletó bege? Eu tô no paletó bege que era um galã. Agora olha não mais. Só. Garbo e elegância do Farabolini. Essa foi uma foto. Na revista, tá tua mãe, filho, Bruno. Tua mãe tá junto. Então, veja, como eu comecei, foi assim. Claro, tem duas vertentes, né? Eu caminhei tanto na administração pública quanto no magistério. Uhum. Eu fui fazer o mestrado, quando eu terminei a faculdade de Direito no Mackenzie, eu queria fazer o mestrado. Aí fui procurar o mestrado. Mestrado, achei a PUC. E achei o melhor professor, meu orientador, Michel Temer. Um dos maiores constitucionalistas que eu já vi. Se ele foi bom presidente, eu não sei. Esse era colega do meu pai, foi constituinte com meu pai. Deputados juntos, constituinte inclusive. São substitutores da Constituição. Bom, aí eu saí da faculdade, ingressei na polícia em 93, acho, por aí. Anos 90. Uhum. Faz 40 anos que eu estou no serviço público. Né? Mas antes disso tudo, veio a campanha do Jânio a prefeito. Esse é o ponto. Então nós fizemos o movimento janista numa eleição muito difícil com o Fernando Henrique Cardoso. Difícil. Uhum. Do outro lado tinha um adversário forte. E o Jânio ganhou por 100 mil votos. Pequena... Para prefeito é muito pouco. Sim. Mas ganhou. Então, chegava a ter 1 milhão de habitantes em São Paulo? Nem isso, não tinha. Não, 85. Não tinha. Não sei. Eu não lembro quantos milhões de habitantes tinha. 85 o Jardim Patente era fazenda. Quem é patenteiro vai entender isso. Então, é isso. Aí, bom, fomos lá e tal, o Jânio me chamou por bilhetinho. Você vai ser meu secretário. Tudo bem, presidente. Então ele montou o secretariado dele, figuras ilustres ali, Murilo Antunes Alves, o secretário de Comunicações, aprendi bastante ali com ele. E ali eu fui caminhando, aprendendo, porque sempre aprendendo, né, com relação à coisa pública. Mas você já fazia parte da Polícia Civil? Não, ainda não. Era só advogado. Já tinha se formado, era secretário do Jânio. Do Jânio e já mestrando. Estava entrando no mestrado. Fazendo mestrado na PUC. Então o Jânio me convidou, fui seu secretário. Aí, depois fui secretário dele e depois também, concomitantemente, fui para a CMTC como diretor de RH, de Recursos Humanos. Ele me pediu. Vai lá, passa, tá, acontece. Então, o que foi interessante? Eu já sabia pelo meu pai, claro, da Revolução de 64, das cassações e tal. Né? Aí eu sentei um dia com o Jânio, né? Como a gente está aqui, final de tarde, como secretário. Presidente, me permita, chamar de presidente.
Pois não, secretário. Uma conversa informal, gostaria de saber do senhor da renúncia. O senhor, como foi? Muito simples, ele falava. A Constituição que vigia era de 46. Fui eleito e não havia nenhum mecanismo legal para que eu pudesse governar, como tem a medida provisória hoje em regime de urgência e relevância. Portanto, eu instei o Congresso Nacional a me dar essas medidas. Não foi querer dar um golpe de Estado, como fala, né? E onde estavam as forças ocultas? Não ocultas, terríveis. Ele falava. Que forças são essas? As forças que não me apoiavam, né? No Congresso Nacional. E no regime presidencialista, você sabe. Ou você cai com um Congresso que é maioria ou não. Isso é democracia. Aí ele resolveu, no momento, dizer: eu não nasci presidente, não consigo governar, e foi-se embora. Foi isso. É tão simples. Errou? Eu penso que sim. Como janista, eu digo que não. Eu sou hoje, como diz o pessoal, você não é mais da juventude janista, você é dos velhos janistas, né? Meu pai era janista histórico. Mas foi isso. Aí, como vocês sabem, veio o Jango, naquela época, votava-se no presidente e no vice. O Jango foi o vice. Vocês já sabem da história, o Jango estava na China, os militares não queriam que ele assumisse, etc. e tal. Aí veio o AI-1, o primeiro adicional, foram 5, né? Caçaram. Meu pai foi um dos primeiros. Engraçado, né? Que junto com o Rubens Paiva. Meu pai por São Paulo, o Rubens Paiva pelo Rio, Marighella pela Bahia. Caçaram os deputados, caçaram todo mundo, caçaram os próceres, Juscelino, caçaram o Jânio, caçaram Lacerda, caçaram todo mundo aí. E ficaram 20 anos, até que veio a redemocratização. 20 anos com os direitos políticos caçados, tanto todos eles. Não podiam votar nem ser votados. Tiveram que ir embora porque talvez fossem até presos, ou como aconteceu com o Rubens Paiva, até mortos. E quando aconteceu isso, você, na função de secretário, a sua função deixou de existir naquele momento? Na verdade, não. Porque assim, quando eu fui secretário, foi na volta da redemocratização. Nos anos 80, havia já um acordo no Congresso com o general Figueiredo de devolver aos civis o poder. Então, foi aos poucos, lembra? Votava-se nos deputados que não tinham sido cassados, aí já poderiam votar nos deputados que já voltaram, houve uma anistia ampla, geral e restrita, foi o grande ápice da volta deles, todos eles foram cassados, estavam exilados. E aí, já nos idos de 82, meu pai já podia ser candidato. Ele foi candidato a deputado federal, se elegeu com votação expressiva. O Jânio se elegeu depois, porque ele foi candidato a governador com o Franco Montoro, perdeu, mas depois ele foi candidato a prefeito, meu pai já era deputado. Foi em 85, eu já tinha 25 anos. Então, quando meu pai foi cassado, eu tinha 4 anos, dessa forma. Entendeu? Eles ficaram 20 anos com os direitos políticos cassados. Aí eles voltaram. Voltou Miguel Arraes, voltou os próprios, Fernando Henrique, voltaram todos aí e tal. E aí o Jânio chegou e disse: olha, vamos lá. Eu me lembro bem da reunião com o Jânio Quadros, quando o Jânio queria voltar. Foi muito interessante. Imagina, com 24, 25 anos de idade. Fui na casa do Jânio Quadros, no Guarujá, lá no Jardim Acapulco. O Jânio. Anselmo, chamava meu pai de Anselmo. Sou candidato a governo do Estado. Meu pai. Presidente, se o senhor for o Papa, eu entro para o papado. Meu pai não queria ser candidato. Meu pai falou: para mim deu. O Jânio chamou a Dona Eloá. Santa Dona Eloá. Eloá, se o Farabolini não for candidato, eu também não sou. Bom, meu pai saiu de lá candidato não a estadual, a federal. Onde é que estão meus votos depois de 20 anos? Vamos atrás, né? O Jânio perdeu para o Montoro, meu pai ganhou estourado para deputado federal. Aí, o Jânio, candidato a prefeito. Aí nós ganhamos a eleição. Aí eu fui secretário, foi o começo da minha vida pública. Foi isso. Aí isso foi comecei. Aí sim, depois eu advoguei, era advogado. Né? Tem a OAB, tudo. Mas só que a OAB, ela fica... você não pode... Como é que
suspensa, porque promotor, juiz e delegado não podem usar. Então eu entrei. Sim. Como é que você entra na polícia? Por concurso, carreiras, isso é interessante, se quiser falar. Muita gente quer saber como é que eu faço para entrar na polícia. Carreira, concurso. Na verdade eu quero saber, depois dessa função de secretário, como que, e de advogado, né, como você vem citando, Isso. como é que você se tornou delegado e qual foi a sua trajetória dentro da Polícia Civil para isso? Bom, eu comecei a minha vida pública como secretário do prefeito Jânio Quadros. Era 1985, fazia parte da juventude janista, meu pai, deputado federal. Voltando, tanto meu pai quanto o Jânio Quadros, do exílio, né? Porque eles foram caçados pelo ato institucional número 1 de 1964. Meu pai era deputado estadual, o Jânio era o governador, depois virou o presidente da República, né? E foram caçados pela Revolução. Muito bem. Ficaram com os direitos políticos caçados durante 20 anos, né? De 64 a praticamente 1980, 81, quase 20 anos. Então, muitos daqueles próceres da política na época foram caçados e foram exilados, que é o caso do meu pai, do Jânio Quadros, etc. Muito bem. Depois de 20 anos, parece que foram 20 minutos, mas foram 20 anos, o que são direitos políticos caçados? Você não pode ser candidato e também não pode votar. Você não pode votar nem ser votado, né? A sua liberdade de expressão é cerceada. Isso é efeito de uma ditadura, né? Então, caçaram meu pai, caçaram vários deputados importantes, como, no caso, lembrando o filme, né, do Rubens Paiva. O Rubens Paiva foi caçado pelo Ayun também, né, deputado pelo Rio de Janeiro, e meu pai foi caçado pelo Ayun também, aqui por São Paulo. E Jânio Quadros, Juscelino Kubitschek, ficaram 20 anos com os direitos políticos caçados. Depois eles retomaram, como você citou, e foi a eleição para prefeito que você foi secretário. Aí sim, foi assim. Passaram 20 anos, o Jânio Quadros, obviamente, voltou e quis ser candidato ao governo do Estado e chamou os amigos dele, um deles era meu pai, para serem candidatos a deputado. Meu pai até então hesitou um pouco, né? Disse, eu apoio o doutor Jânio, presidente, eu apoio o senhor, mas eu não sou candidato. Mas aí ele insistiu, né? A dona Eloá ajudou bastante nessa insistência, eu me lembro bem disso. E meu pai saiu da casa do doutor Jânio Quadros, que era no Guarujá, candidato a deputado federal. E o Jânio candidato a governador. Bom, foi uma eleição difícil, contra um adversário com um renome muito bom, que era o Franco Montoro. O Jânio perdeu para o Franco Montoro e o Jânio ficou em segundo lugar, etc. Meu pai se elegeu deputado. Muito bem. Aí veio a eleição para prefeito 2 anos depois. Foi aí que o Jânio Quadros, era 1985. 84 era a campanha, 84 a 85. Aí eu já tinha 25 anos de idade, porque quando meu pai foi caçado, eu tinha 4. Não me lembro, só lembro da história. Muito bem. Então, o Jânio candidato a prefeito. Então, nós montamos a Juventude Janista, importante, um movimento janista interessante, não só com janistas históricos, como meu pai, Gaston Henrique e outros, mas também com a juventude, né? Fauzi Carlos, etc. Já estão todos falecidos. Né? Então, o Jânio candidato a prefeito, se elegeu, né? Ganhou de um candidato muito forte, que era o Fernando Henrique Cardoso, muito bom, por sinal, um excelente candidato, mas o Jânio ganhou. Muito bem. Aí ele me convidou para ser seu secretário municipal. Como disse, tinha 25 anos de idade, aceitei e fui ser seu secretário. E fiquei lá por quase o governo todo e, concomitantemente, ele me pediu para que, na verdade, eu assumisse também a diretoria de recursos humanos da antiga CMTC. Para mim, Rafael, foi um aprendizado. Tinha 25 anos, um jovem advogado, lidando lá com um secretariado de um peso enorme, nomes importantes. Então, eu aprendi muito com o Jânio Quadros. E o que me chama muito a atenção foi um final de tarde, quando eu estava já
né, tomando meu café e tal, já estava mais tranquilo na prefeitura. Aí eu já sabia mais ou menos da história da Revolução, da história da cassação, da história da renúncia, pelo meu pai, pelo meu avô, Sim, e tal, sim. mas não do Jânio. Aí eu fui lá na sala dele, ele falou, pois não, secretário. Eu sentei e falei, presidente, eu gostaria de saber do senhor o que aconteceu quando da sua renúncia. Ele falou, muito simples. Vigia a Constituição de 1946, àquela época, quando ele era presidente da República, nos anos 60. Vigia a Constituição de 46. A Constituição de 46, no seu processo legislativo, não dava nenhuma alternativa jurídica para que o presidente pudesse governar em regime de urgência, em regime especial, como tem a medida provisória hoje. Não tinha. E no sistema presidencialista, republicano, às vezes o presidente tem a maioria no Congresso, às vezes não tem. É assim que funciona a democracia, né? E ele não tinha maioria no Congresso. Ele disse, pô, eu me elegi... Não dá para governar desse jeito. Não dá para governar desse jeito. Aí muita gente achava que o Jânio queria dar um golpe de Estado. Ele não queria dar um golpe de Estado. O Jânio era um dos maiores democratas que eu conheci, né? Muito austero com a coisa pública, exigente com seus secretários. Eu aprendi muito com o Jânio Quadros. Muito bem. Chegando lá, ele disse, não consigo fazer nada, que não havia uma medida provisória, não havia nada, não havia um mecanismo jurídico que foi criado na Assembleia Nacional Constituinte para que o presidente pudesse, em regime de urgência, estabelecer a medida provisória e o Congresso votar depois. Não tinha. Então ele resolveu que essas eram forças terríveis e renunciou. Ele falou, eu não nasci presidente, foi embora. Você acha que hoje em dia também é assim com quem está no governo atual? Eles ainda têm essa dificuldade? Ou mudou muito o jogo e eles conseguem ter uma articulação um pouco melhor do que naquela época? Eu acredito que a articulação é fundamental. Fundamental. O diálogo é fundamental. Porque você tem, no regime presidencialista, o executivo, que é o presidente da República, como tem os governadores dos estados federados e as suas assembleias, e então você tem o executivo e o parlamento. Se você tem maioria no parlamento, fica mais fácil. Porém, são cabeças diferentes. Às vezes, quem te apoia fala, não concordo. Isso é democracia. Isso é uma democracia. Né? Não se governa por decreto, se governa através de projetos de lei e aprovação do Congresso. Exato. Então, o fato é que não mudou muito, não. Não mudou muito, não. Apesar, veja, às vezes você tem maioria no Congresso, às vezes você tem maioria nas assembleias, às vezes não tem. Você tem que dialogar. E você acredita que, em prol de nós, cidadãos, o pessoal que está lá, eles querem esse diálogo ou ainda é muito do interesse próprio deles? Há aqueles que desejam o diálogo e aqueles que não desejam o diálogo, né? Eu penso que nós temos que ter um Congresso Nacional, Assembleias Legislativas com ideais, não é? Ideais que são importantes para o povo. Por exemplo, se um presidente da República, um governador, ele estabelece uma medida legislativa boa, por que não votar, apesar de ser uma oposição? Se é bom para a população, vamos apoiar. Eu sou contra um monte de coisa com relação à política. Por exemplo, sou contra essas verbas partidárias, por exemplo. Meu pai nunca usou verba partidária do partido, nunca. Eu acho que o povo não tem que pagar a conta de quem é candidato. É a minha opinião. É um pessoal e pessoal mesmo, minha opinião. Né? Então, o negócio de verba partidária é complicada porque sai do horário público. Eu sou o contrário. E também acho que deveria ter uma reestruturação, não aumento de cadeiras na Câmara Federal. É muita cadeira. Sim. Né? Você tem uma despesa que sai do bolso do contribuinte, diminuam essas cadeiras, 3 senadores por estado, é muito. 2. Sim. Diminui um pouco da estrutura de Estado para que você possa chegar... É muito dinheiro que... Sim, sempre se fala. O ponto alto é não ter déficit fiscal. Né? Então, começa pelo corte da gordura, exatamente nesse sentido. Mas o fato é que você tem que escolher bem quem você vai votar, sempre naqueles que têm ideais, e não aqueles que desejam benesses, né? Como essa questão das emendas parlamentares, ela tem que ser revista.
Porque Tem muita emenda. aí eu acredito que se eu tivesse lá, por exemplo, eu ia pedir para rever essa questão da distribuição de emendas parlamentares, porque está um pouco nebulosa, na minha opinião. E Farabolini, como você começou na Polícia Civil? Você sai do secretariado, você comentou essa história icônica aí com o Jânio, né, que você perguntou, e aí, tá bom, aí acabou esse ciclo. Como acabou e como você começou na Polícia Civil? Muito bem. Jânio Quadros, 1985, acabando o governo, saí junto com ele e voltei para o meu escritório, né? Escritório de advocacia, comecei a advogar, mas eu tinha uma vontade, a gente fala em sonhos, né? Eu acho que o jovem tem que ter sonhos, né? Se o sonho morrer, você morre por dentro, a sua alma não sobrevive. Eu tinha muita vontade de entrar para a Polícia Civil, né, em especial. Como delegado, eu tinha essa vontade. Bom, como é que você ingressa? Por concurso de provas e títulos, não tem outra maneira. Então, de 85 até 1988, eu fui estudar. Porque o concurso que eu consegui fazer já preparado para o concurso foi em 1989, quando eu ingressei na Polícia Civil como delegado. Então, Você já ingressou como delegado? Ingressei como delegado. Eu falei, bom... Tem algum pré-requisito? Tem um pré-requisito, é ser bacharel em Direito. O cara, para ser delegado, ele tem que ser bacharel em Direito. Para outras carreiras, como investigador, escrivães de polícia, basta ter um curso superior, não precisa ser o de Direito. Para delegado, precisa ser bacharel em Direito. Eu falei, não, vou ser delegado, vou direto. Vamos ver se eu consigo, né? Fui fazer o concurso, um concurso difícil, eram 3 fases naquela época, agora estão 3 para delegar, a mesma coisa. A fase da prova alternativa, depois uma dissertativa e oral. Então, um concurso difícil como era, na minha época, o concurso da OAB. Tinha prova oral na OAB, né? Eu acostumei com isso. E, concomitantemente, eu já estava no mestrado da PUC, né? Com o meu querido e honroso professor Michel Temer, o maior constitucionalista que eu conheci, um brilhante professor em sala de aula, e como não, te conheci de perto, foi meu orientador. Eu estava no seu mestrado da PUC. No mestrado da PUC e já ingressando também como professor universitário. Foi uma carreira paralela, porque muita gente não sabe, a única profissão paralela que você pode ter como delegado de polícia, pela lei orgânica das polícias civis, é o magistério superior, no caso. Ou aulas, mas o magistério superior, Você no não caso. pode abrir uma empresa de outro setor, segmento? Não pode ser dono de empresa, não pode ter outro segmento, não pode nada, porque você é um delegado, pô. Não pode. Você pode dar aulas, ou em escolas fundamentais, ou, no caso, como eu, no ensino superior. Então, começou paralelamente. Bom, ingressei na polícia, como é que funciona? Você vai para a academia de polícia, né? Fica 6 meses na academia, são mais ou menos 23 matérias importantes que você vai aprendendo, principalmente da parte operacional, teórica e operacional, e dali você é destinado, né? Tanto é que gostei tanto da Academia de Polícia quando aluno que eu fiz o concurso para ser professor da Academia de Polícia, eu sou professor até hoje, lá faz 10 anos. Você escolhe um tema, que é publicado no Diário Oficial, estuda para aquele tema, faz uma monografia e faz uma aula-prova de 40 minutos para que, na verdade, você seja aprovado ou não. Então, eu sou professor tanto universitário quanto da academia. E terminei o mestrado. Eu sou mestre em Direito Constitucional pela PUC, chama-se Direito de Estado, e aí ingressei na polícia. Comecei aonde? Eu comecei com um convite honroso do nobre e saudoso delegado Ciro Vidal, né, para assistência jurídica do DETRAN naquela época. O Departamento de Trânsito era da estrutura da segurança pública. Então, o doutor Ciro Vidal, convite muito honroso, como conselheiro da Polícia Civil, diretor do DETRAN, me convidou para ser assistente jurídico, não dele, né, do departamento, que era o cargo de um delegado. E por que o Farabolini? Eu já estava ingressando no magistério superior, já estava dando aula. Estava
terminando, eu já tinha terminado o mestrado, é por aí. Já tinha defendido a minha monografia, a tese, no caso. Então, compatível com o cargo, assistente jurídico do departamento. Muito bem, comecei lá, etc e tal, passei por outros órgãos do Estado, mas o mais interessante é mais o presente do que o passado. Passei por vários órgãos da administração, passei pelo Departamento de Inteligência, é interessante dizer isso. Na pandemia, a polícia não parou, a polícia continuou. As pessoas foram, obviamente, cerceadas da sua liberdade pelo fato de terem que ficar reclusas. Normal, sim. Era uma pandemia, né? Então, como é que você ia fazer um BO? Você normalmente vai à delegacia. Aí surgiu a ideia no Departamento de Inteligência de montar-se o BO eletrônico. Você fazia parte? Eu fiz parte dessa história da criação do BO eletrônico. Nesse período... Nesse local. Durante a pandemia. Então, fui para lá e fiz parte dessa história. Hoje, o BO eletrônico veio para ficar. É uma beleza de setor. Um setor de mais alta importância, porque você faz o BO online, ele é aprovado e vai para as delegacias para que, na verdade, seja investigado o fato. Veio para ficar. Eu tenho muita satisfação de ter feito parte do embrião desse projeto, né? E qual que foi a principal, até vou voltar um pouquinho, que a gente eu vou pegar esse tópico até da tecnologia dentro, né, do trabalho da Polícia Civil, mas quais obstáculos de estrutura você pegou quando você iniciou como delegado? Você falou a palavra mágica, tecnologia. No início, você não tinha o que tem hoje, né? O serviço de inteligência, os programas de inteligência disponibilizados pelo Departamento de Inteligência da Polícia Civil, você não tinha. Hoje você tem. E sabendo usar, ele é muito importante. Então, vou dar um exemplo. Hoje, onde eu estou? Eu estou no Departamento de Operações Policiais Estratégicas, no DOP, criado pelo nobre delegado Dr. Oswaldo Nico Gonçalves. No tempo, sempre o acompanhei. E no DOP, sempre o acompanhei. Então, eu estou no DOP já faz mais de 6 anos, na divisão de capturas. Não é? No DOP, quando o Nico era diretor e me convidou, fui para a 4ª Delegacia de Busca e Apreensão de Menores Infratores e Adolescentes, etc. e tal. E estou lá há muito tempo. São 4 delegacias, eu participei da vida de todas essas delegacias. E hoje, comandada pelo Dr. Paulo Pius e pelo Dr. Michiaki, né, Yamamoto, são os meus superiores, grandes gestores, são delegados escolhidos. Né? O DOP ele é o maior departamento operacional da América do Sul e, quiçá, de alguns países do mundo, porque ele detém na sua organização a divisão de capturas, a qual eu faço parte, detém o SAT, o GARRA, o GER, os aeroportos de São Paulo, Porto de Santos e a DEATUR. Imagina o tamanho do DOP. Quem foi o fundador do DOP? O Nico, no governo anterior. E, falando da tecnologia, com todo o sistema que o Departamento de Inteligência nos oferece, nós conseguimos lograr êxito de forma muito bacana com relação às operações que nós fazemos para desmantelar inúmeras associações criminosas, para estelionato qualificado, para tráfico de drogas, para roubos, para homicídios, para qualquer coisa. O Departamento de Capturas ele cumpre mandados expedidos pela Justiça em vários tipos penais, em vários crimes. E como que funciona essa inteligência por trás, né? Você falou aí uma série de departamentos, né? E como que é essa integração entre os departamentos, da parte de investigação até a hora que você vai expedir o mandato de busca, né? No caso, o órgão responsável, como que funciona toda a programação para desmantelar aí uma quadrilha? Muito bem, é assim. Nós recebemos os mandados, né, de prisão temporária, prisão preventiva ou com trânsito de julgado daqueles autores de crimes. Né? Quando é prisão preventiva ou temporária, ainda o cidadão não está condenado, mas quando já vem com trânsito de julgado, sim. Mas com os mandados em mãos, né, nós já temos condições de montar uma operação. Não é? Muito bem.
Os mandados, normalmente, claro, vêm com endereço. O nome do alvo, que nós chamamos de alvo, e também o endereço. O que nós fazemos? O Departamento de Inteligência da Polícia Civil, ele nos disponibiliza mecanismos para que nós possamos, obviamente, fazer pesquisas hoje, uma esfera tecnológica muito abrangente, para que nós possamos chegar no local certo, no momento certo. Então, a operação, ela não pode ser, obviamente, feita de um dia para o outro, ela tem que ser organizada. Nós, Rafael, na divisão de capturas do DOP, fazemos as nossas operações diárias e damos apoio para a Polícia do Brasil inteira. Nós apoiamos Distrito Federal, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia. A gente apoia aqui, porque tem hoje vários crimes, tráfico de drogas, estelionato qualificado, que está na moda, né? Esses golpes pela internet, etc. e tal, eles têm ramificações. E além da tecnologia, a grande importância para que você estabeleça o desafio da segurança pública já está acontecendo, já existe, que é a integração entre as polícias. Quando, por exemplo, o Estado Federado vem nos pedir apoio, eles vêm com toda a sua estrutura e nós damos a eles a estrutura do DOP, da divisão de capturas, e às vezes, muitas vezes o GARRA, o GER, que nos apoia muito, e apoia os Estados Federados, com um trabalho de inteligência muito bem feito, para que a gente possa chegar no alvo, isso é, lograr êxito, isto é, efetuar essa prisão. Então, isso se chama integração entre as polícias. Isso já existe, só que hoje é a grande questão. Uma questão importante também, quando eu passei no próprio divisão de capturas pela delegacia de menores, essa integração, que é realmente muito importante essas polícias, eu fiz uma mega operação com a Guarda Municipal de São Paulo, para o cumprimento de 60 mandados de busca e apreensão de adolescentes infratores. Gangue da Pedrada, gangue do condomínio, de roubo a condomínio, furto a condomínio. No jovens, mesmo dia? No mesmo dia. As operações começam de madrugada e vão ao longo do dia até terminar. É assim que funciona. Nós fazemos de madrugada o briefing, né, o chamado briefing, distribuímos os mandados e vamos à luta. É no mesmo dia. Então, nós fizemos com a Guarda Municipal, aliás, quero agradecer demais a Guarda Municipal, a Secretaria de Segurança Municipal, porque, na verdade, foi uma beleza de operação, uma integração. Como a gente faz com o Garra, muitas vezes também, ou só da divisão de capturas, no caso. Conseguimos fazer inúmeras apreensões importantes de jovens infratores da gangue da Pedrada, da gangue da bicicleta, da gangue da correntinha, da gangue de furto a condomínios, as chamadas Barbies do crime. Conseguimos, com um trabalho de inteligência feito antes, com muita organização. E dentro dessa organização, como que tem lidado os crimes cibernéticos? Tem aumentado muito. Muito. Principalmente se passar cartão, compra de produto que acaba não chegando. Como que a polícia tem se estruturado para auxiliar aí a polícia se estruturou neste governo de uma forma magnífica. Sabe como? O DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais, hoje tem uma divisão de crimes cibernéticos, das melhores do país. Legal. Uma divisão muito bem estruturada de crimes cibernéticos. É o trabalho de inteligência até chegar na prisão de inúmeros marginais que promovem o estelionato qualificado pelo meio eletrônico, os furtos mediante fraude, etc. e tal. Então, hoje tem a Cyber do DEIC, muito bem estruturada. E também, diante da polícia como um todo, cada setor faz o seu também. Né? Nós, na divisão de capturas, desmantelamos dois exemplos, para não ser muito tedioso, uma quadrilha, que hoje chamamos de associação criminosa, de 3 cidadãos, uma moça, e um outro rapaz de um outro estado, que, na verdade, estavam
subtraindo de uma instituição criminosa, melhor, de uma instituição beneficente muito, muito importante e séria. Então, eles surrupiaram 60 mil reais, imagina, Rafael, de crianças com síndrome de Down, com microcefalia e com autismo. Nossa. Então, eles estavam tirando dinheiro de instituição beneficência séria, integração entre as polícias do Brasil para chegar nessas prisões. Eles estavam aqui, em São Paulo. São jovens, não menores, não adolescentes, mas jovens. Aí perguntam muito, né? Mas eles tinham alguma central? Não, no quarto deles, isso aqui, ó, o celular. Eles fazem o estrago. A gente conseguiu chegar. Uma outra, um produtor rural do Rio Grande do Sul perdeu 2 milhões de reais achando que estava falando com uma médica que trabalhava nos Estados Unidos, falando português, que tirou dele 2 milhões em menos de 1 ano e meio, jogando aquele ardil, né, usando de artifícios do estelionato, né? Olha, me manda um dinheiro, manda aqui que eu vou te encontrar, não sei o quê. Era uma associação criminosa de cidadãos de nacionalidade africana que estavam por trás dessa quadrilha. E consegue recuperar esse dinheiro ou é difícil? Não, quando na verdade existe a possibilidade de você enxergar os recursos na conta desses bandidos, você recupera através de medidas processuais penais, dá para recuperar. E nós pegamos o líder. O líder tinha milhares de reais na conta dele, né? Ele dizia, não, eu sou emprestador de conta. Não, a gente desmantelou essa quadrilha. Então são várias e várias operações. Há traficantes do país, né? Que são ou aliados ou que deixam de ser aliados do PCC, que vêm para São Paulo para montar uma outra organização criminosa, ou se esconder aqui. Eu sempre falo, não venham se esconder em São Paulo que nós vamos buscar. Basta que nós tenhamos os mandados. O processo penal democrático, desde a Constituinte de 88, da promulgação da Constituição, é o processo que estabelece exatamente princípios informadores do processo penal que dão todos os ditames para que não haja abuso. Então, veja, a polícia usa da legalidade, nós somos legalistas. Então, nós cumprimos os mandados de prisão temporária, preventiva ou com trânsito em julgado. Mas vem o serviço de inteligência que nós usamos, que nos é disponibilizado pelo Departamento de Inteligência, é muito importante para as pesquisas de locais. Aí você chega no criminoso. Porque vocês não têm noção de onde é que eles se escondem. São locais que às vezes não existem. Você tem que fazer, às vezes, um monitoramento maior e tal, para poder pegar. Porque eles não são... Eles vêm aqui para se esconder, né? Então, você fala... E aí toda a inteligência faz essa parte tática, né? Para seguir, ver se vai estar lá no local, no endereço. Tem toda uma confirmação antes da operação seguir, né? Para ter a confirmação que vocês vão ter isso. Sim, claro. Já há de se fazer um monitoramento de locais, mapeamento de locais, né? Dos alvos que nós temos, para que, na verdade, logremos êxito. E é o que acontece, muitas vezes, a maior parte das vezes. Então, aquilo que você conversou comigo do passado, não havia a tecnologia. Então, você tem que usar a tecnologia a favor. Eu digo para esses estelionatários, né, que são aqueles que você falou aí, tira o dinheiro da conta, falsa central telefônica, surrupiar dinheiro de instituição beneficente séria, etc. e tal, que eles podem estar na frente, mas nós, na polícia, com o serviço de inteligência, estamos anos-luz na frente deles. Porque eles não pensam, não, que eles estão lá no quarto deles, dando golpe. Agora, uma coisa importante que eu sempre digo é o seguinte... Uma só uma prevenção. Não existe, Rafael, existe passagem de 100 reais para a Disney? Não. Existe? Não existe. Né? Vocês sabem disso. Não existe facilidade. A internet é um terreno perigoso. Qualquer tipo de situação onde você... um ícone, um site que seja duvidoso, não entra, não clica. E para as pessoas mais velhas, que têm filhos, têm netos, que não sabem mexer muito na internet, recebem, às vezes,
alguma recomendação de SMS de bancos e ficam assustados. Pede para um neto, para um filho dar uma olhada. Não entra rápido. Não se assustem com as mensagens. Né? Aquelas dos Correios. Tem coisa mantida aqui, vem aqui. Golpe. Tinha do A Mais, do diagnósticos, né? Faz o diagnóstico e aí eles entram no sistema do A Mais e pedem um outro exame. Quer dizer, vai um motoboy com outro exame, não sei o quê. Não façam isso. Vão pessoalmente, vão se certificar ou passem para um pessoal mais jovem de confiança para isso. É que o pessoal vê tanta facilidade no celular que acha que isso se estende para várias esferas, né? E aí, como você falou, uma compra de algo que é realmente muito caro e pensa, pô, tá barato, vou lá, vou comprar, tá caindo no golpe, tá vazando os seus dados. E hoje o dado vale ouro, né? Toda a informação que o pessoal pode usar de dados, das informações, para vender para empresa, para vender para bandido, para que eles peguem esses dados e transformem em dinheiro, eles vão pegar tudo pelo celular. Por isso que essas áreas de LGPD, compliance, são tão importantes para a proteção de dados nossos, que é o que você falou. Passagem para Disney, vou comprar para o meu neto, para minha família. Mas em 100 reais, 1.000 pessoas caíram, o bandido está cheio de dinheiro e você está cheio de dívida. Exatamente. O último golpe agora era de uma empresa se passando por empresas que emitem bilhetes, pacotes de turismo e tal. Você chega lá, não tem hotel, não tem casa, não tem... E a pessoa vai até lá. Então, certificar-se dos sites, dos ícones e não se assustar com qualquer mensagem e não entrar. Não entra e pronto. Sabe o que eu falo, Rafael? Deleta. É a melhor forma de você não entrar no... Bloqueia, deleta. Bloqueia, deleta. Não fala com quem você não conhece. Ponto. Vamos falar agora do nosso patrocinador. A gente vai continuar aqui a conversa com o Farabolini. E vamos falar um pouquinho da Bariloche, que hoje a Bariloche... Vixe, ó. O Farabolini já tá com os dedinhos aqui. Já. Esse foi certeiro. Olha aí, ó. Delegado Farabolini provando o pavê da Bariloche. Tem o eclair de chocolate, o tortelli de morango. Então, a Bariloche é nossa parceira desde sempre, né? Ela fica situada aqui em São Bernardo do Campo, na Avenida Kennedy, número 170. Ela já está aí mais de 50 anos no mercado, com consistência, divertindo suas festas e também com maravilhosos doces, salgados, o bolo Floresta Negra, o beijinho, o brigadeiro. Eles têm uma variedade de produtos e sorvete também, que é uma delícia, os sorvetes da Bariloche. Clique a sua câmera aqui do QR Code, entre em contato com eles e faça seu orçamento, tá? Bariloche é consistência e também ela é garantia de uma festa deliciosa. E se você quiser ser um dos nossos parceiros, vai ter o link aqui embaixo também. Você pode entrar em contato conosco que nós vamos divulgar o seu negócio. E a taxa de crimes contra a vida tem crescido, aumentado na sua visão? Como você vê nos últimos anos? Não, o que a imprensa deu numa estatística no Brasil é que tem diminuído, né? Principalmente feminicídios, que são crimes hediondos, né? E que têm que ser combatidos. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa é o maior e melhor departamento de polícia nesse sentido do Brasil, né? E muito bem estruturado, então tem diminuído. O fato é que eu digo que o feminicídio, o homicídio doloso qualificado, são crimes hediondos elencados na Lei 8.072 de 90. Sabe o que acontece, Rafael? Coibir, a polícia coíbe. Ir atrás dos homicídios e feminicidas, a polícia vai atrás. Muito bem. Investigações inúmeras ocorrem com muito sucesso, como se sabe. O ponto é que, no caso de mais um desafio para a segurança pública, é a legislação penal muito frágil, na minha opinião, tá? Eu penso que a lei de crimes hediondos, ela teria que ser alterada. É uma lei infraconstitucional, não há necessidade de uma emenda constitucional.
Então, o Congresso devia dar um pouco de... tratar esse caso com mais carinho, sabe? Porque é uma lei antiga, de 90, já foi alterada, só que não na sua exata equação. Qual é a equação? Proibir a progressão de regime prisional e possibilidade condicional para criminosos hediondos. Onde estão os criminosos hediondos elencados na lei? No artigo 1º da Lei 8.072. Quem são? Feminicidas, você falou agora, homicídios dolosos qualificados, latrocínios, roubos qualificados, extorsões mediante sequestro, quando você sequestra e pega o resgate, né, pede o resgate, como também os equiparados, que é o tráfico de drogas. Então, a legislação estabelecendo a possibilidade da progressão de regime. O que é a progressão de regime para o teu internauta entender? Ele entra no regime fechado, depois de um tempo ele tem a possibilidade de migrar para o regime semiaberto, essas coisas, tornozeleira eletrônica. Isso para criminoso hediondo não adianta. Ele tem que cumprir a pena integralmente, que é o mínimo. É o mínimo, é o que eu penso. E com relação aos menores, pensei bem sobre isso, porque a gente tem que pensar para falar, né? Porque perguntam muito, tá? E os menores, como ficam? Por que os menores infratores estão por aí fazendo o que eles fazem, quebrando vídeo para pegar celular, gangue da bicicleta, não sei o que, tudo isso aí? Por quê? Porque eles são regidos pelo ECA. Uma legislação frágil, entendeu? Frágil, onde, na verdade, o juiz só tem uma condição, aplicar uma medida socioeducativa. Ele não tem outra opção. É essa, é a lei. Nós somos legalistas. Então, o juiz também. Então, qual é a alternativa para que esses jovens não trabalhem para o crime, para o tráfico, para os receptadores? É fazer com que baixe a maioridade penal, alterando o 228 da Constituição. É o que eu penso. Qual que é a sua visão referente ao policiamento comunitário na construção da segurança pública mais próximo da população, do comércio, dos locais que tem crime? O que você acha desse patrulhamento? Rafael, eu acho isso fundamental. O policiamento comunitário, a integração entre as polícias, como eu falei, né, é fundamental. E só quem ganha com isso é a sociedade. Como existe o policiamento da Guarda Municipal das escolas. Né? Isso afasta a polícia militar, né? Isso afasta o traficante do jovem, porque ele está lá, está vendo a polícia, né? A polícia na rua, né? Então essa integração e a polícia comunitária, ali, né? Ela é fundamental. A polícia tem que estar perto e à disposição da população. Esse é o ponto. Eu acredito que de muitos anos para cá tem melhorado, porque você tem que trabalhar em conjunto. É em conjunto. Claro, cabe, de acordo com a Constituição, artigo 144, cabe à Polícia Civil o exercício da Polícia Judiciária de investigação. Cabe à Polícia Militar o processamento ostensivo. E assim, cabe à Polícia Federal o tráfico internacional de drogas e crimes contra a União. As competências são exclusivas e estão ali na Constituição. Mas isso não interfere se houver uma cooperação entre as polícias. Tem que haver cooperações importantes entre as polícias, seja a federal com a civil, a militar com a civil com a guarda municipal, e assim vai. Porque só quem ganha com isso é a população. Tá aí o exemplo que eu dei. Sim. Eu fiz pela Polícia Civil, pela Divisão de Capturas do DOP, fiz uma mega operação junto com a guarda municipal. E deu muito certo. E qual que é a hierarquia das polícias? Tem a municipal, aí tem a civil, qual que é a ordem funciona assim, é exatamente isso. Até tenho muito orgulho de dizer que na Assembleia Nacional Constituinte, o autor do artigo 144 da Constituição, junto com outros deputados, mas o verdadeiro autor foi meu pai. Meu pai estabeleceu a competência das polícias do Brasil, e principalmente o parágrafo 4º que fala da competência das polícias civis do Brasil. Então, não havia isso na Constituição anterior e nas Constituições anteriores. Hoje há. Então, ela define as competências. Então, as competências, o que cada qual faz ou deve fazer, né? Cabe, como eu disse, à Polícia Federal o crime internacional, o tráfico
reprimir o tráfico internacional de drogas e crimes contra a União. Cabe à Polícia Militar o policiamento ostensivo, né? O policiamento de rua. Cabe às polícias civis o poder de investigação e de polícia judiciária. Bom, e as guardas municipais? Muito bem. Na Assembleia Nacional Constituinte, esse é o parágrafo 8º do artigo 144, ainda está lá. Ele estabelece que caberia, né? Cabe. Eu digo caberia porque eu vou falar em seguida. Cabe aos guardas municipais guardar próprios do município. Você está usando mal a guarda municipal. Por que guardar próprios do município? A guarda municipal tem competência muito maior e melhor, são bem preparados, uma baita polícia, para ajudar em tudo. Como você falou, na base do sistema comunitário e na integração com as polícias civis, com as militares, etc. e tal. É assim que eu acho que deve funcionar. E no tempo, isso aconteceu nos estados federados, principalmente em São Paulo, para que, na verdade, as guardas municipais, né, elas possam andar armadas e coibir ostensivamente o crime. Porque aí, o que acontece nessa hierarquia que você falou? Se há uma prisão em flagrante feita pela Guarda Municipal ou pela PM, esse cidadão cometeu um crime em flagrante tem que ser levado à delegacia para que se faça o flagrante. Então a Polícia Civil faz as peças da Polícia Judiciária. Né? Numa investigação de um crime de estelionato qualificado e tal e qual, quem faz a investigação é a Polícia Civil. A Polícia Civil faz a investigação, beleza, ok. E aí tem a operação. Tá, vamos deflagrar uma operação com a investigação em andamento ou pronta, depende muito do momento. E vamos lá. O que vocês vão precisar? Bom, nós vamos precisar do apoio da Polícia Municipal. Ótimo, vamos lá. Bom, vou precisar do apoio não só dos operacionais que somos nós, do DOP, vamos precisar do apoio da Polícia Militar em alguns sentidos. Ótimo, vamos lá. Vou precisar da Guarda Municipal. Vamos lá. Eu acho que essa integração ela é feita, Rafael, nos estados, porque havia aí um projeto na República, né, para estabelecer qual a melhor função constitucional, institucional das polícias. Não há necessidade disso. Quem tem que, obviamente, estabelecer qual é a função das polícias são os governadores dos estados. Está na Constituição. São competências exclusivas dos governadores. Claro que a União pode ajudar. Toda ajuda é válida. Com o quê? Recursos para as operações, com recursos operacionais, no caso, com trabalhos de inteligência para ajudar a Polícia Federal. Tudo que integra é importante. Mas quem tem que comandar são os governadores. E qual que é o principal desafio hoje para que tenhamos uma segurança pública o qual o cidadão venha confiar de verdade? Não que não confie, mas a gente sabe que as pessoas começam a fazer comentários, né, diminuir serviços públicos. A gente fala, muita gente diminui o serviço do SUS, a polícia, entre outros serviços que nós temos. Qual que hoje é o cerne desse problema? O cerne do problema, eu acredito que a solução já está em andamento. É o que eu falo sempre, é o mesmo discurso, é a integração entre as polícias. A integração entre as polícias. Se ajudar para poder... Se ajudar. E o trabalho de inteligência. O trabalho de inteligência hoje, com os mecanismos de tecnologia, são essenciais para qualquer operação, para que se possa lograr êxito. Então, a polícia tem utilizado inteligência artificial ou ainda não chegou nessa esfera? Não, estamos chegando lá. Né? Eu acho que seria um caminho importante também. Eu ouvi agora, num portal que, por exemplo, o exército americano vem utilizando o ChatGPT para auxiliar dentro dos seus processos internos, né? E é uma coisa que você fala, nossa, usar no exército, né? Tanto que eles aportaram dinheiro, né, na OpenAI, que é a dona do ChatGPT, para eles começarem a trabalhar essa inteligência artificial dentro do... Não, sem dúvida. Eu tenho certeza que o Departamento de Inteligência da Polícia Civil tem tido várias... Já estão pesquisando sobre, né?
iniciativas com relação ao futuro. E a inteligência artificial é um futuro, né, para todos, e também para a polícia. Então, tudo que vier para ajudar, é o que eu sempre falo, integração, ajuda, etc., é importante. Então, desafios: polícia na rua, polícia investigando, a polícia prendendo, esse é o ponto, a polícia solucionando casos, sempre, como acontece. Para dizer para os seus internautas, isto acontece, a polícia trabalha bem. É porque assim, São Paulo, por exemplo, São Paulo é um gigante, né? Então, mas se você for às estatísticas, vai ver que realmente é um trabalho muito sério. Nós temos o número de profissionais que tem que ter para o tamanho da nossa cidade? São Paulo ou Grande São Paulo, sim. Os profissionais que trabalham? Isso, o número de policiais na rua, na delegacia. A gente tem um número proporcional para a nossa cidade? Olha, porque veja, nós temos que ter o setor operacional, investigativo e também o setor cartorário. São os escrivães de polícia que trabalham na parte cartorária. Então, os que estão na investigação e na rua, se ele precisa... Há 4 membros, tipo uma delegacia do interior, 4 policiais. Eu tenho certeza, Rafael, não é classismo não, tá? Eu tenho certeza que se precisar de mais 2, esses 4 vão fazer os 6. Porque eles vão se dedicar, eles são dedicados. Porque a polícia é uma carreira de quem tem vocação. E quem está lá, dos que eu conheço, gostam. Estão lá porque desejam contribuir com a sociedade, como eu falei, investigando, fazendo as operações, prendendo, dando uma satisfação à sociedade. O desafio é esse, dar essa satisfação. E a gente dá sim. E se você pudesse, para a gente finalizar, pois não. Propor uma única grande reforma na segurança pública, qual que seria? Eu acredito que aumentar o seu efetivo em nível nacional. Eu penso isso. Aumentar seu efetivo em nível nacional. Isso sim, como há um projeto nacional nesse sentido, a União poderia, sim, ajudar os estados federados a conseguir maiores efetivos do Brasil inteiro. Aumentar um pouco o efetivo, um pouco a mais o efetivo, para que, na verdade, a produção, que nós falamos, a produção seja maior e melhor. É isso. Não tem segredo, Rafael, é isso. Mas o mais importante, para que, na verdade, os seus internautas saibam, a polícia é dedicada. Há problemas? Claro que há. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer setor, há problemas. Sim. Né? O ponto é que 98%, 99% dos policiais, né, civis, falo pela Polícia Civil, e militares, acredito também, guardas civis, mas eu falo pela Polícia Civil, são dedicados, são honestos, são trabalhadores, estão lá, estão distribuindo seu tempo, arriscando suas vidas em prol da comunidade, porque tem vocação. Então, um outro desafio é esse, importante, que já está sendo estabelecido em prática, na prática, a academia de polícia, né? O camarada entra e nós, como professores, dizemos a eles, isso aqui não é um emprego, isso aqui é uma carreira, né? Isso aqui não é para o cara, não consegui emprego, não sei, aqui na esquina, eu vou ser policial. Aí não vai ser um bom policial. Ele tem que ter, claro, é democrático o concurso. Quem passou, passou. Só que tem que ter uma academia. E você vê muitos ali que às vezes não se adaptam. Não gosto de pegar em arma. Teve um lá, não gosto de pegar em arma. Como não gosto de pegar em arma? Concurso para investigador, não gosto de pegar em arma. O Conselho de Polícia, o Conselho dos Professores da CADEPOS se reuniu para discutir esse assunto. Como é que você vai dar um distintivo para um policial que não gosta de pegar em arma? Não dá, não tem. É uma questão específica. Então você tem. Investigador ainda? Vai investigar não dá, né? Aí você não pode também estabelecer que todos devem trabalhar interno. Você tem a rua, né? Como os nós, na divisão de operações, no departamento de operações, rua, operações, etc. Tem que gostar. Rafael, você tem que gostar. Não pode. E não tem hora, hein? Não tem essa de horário, não. De bater ponto 9 da manhã, sair assim, não tem isso, não. É de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. De repente pode me ligar aqui, amanhã tem uma operação, precisamos do senhor, delegado. Pois não. Sim. Então é isso. Muito bacana. Pessoal, estamos aqui com o doutor delegado Ricardo Farabolini, que gosta de ser chamado de Farabolini. Além de delegado, professor da Unesp, né? Na Unesp. Uniesp.
e também professor da Academia de Polícia aí que ele estou. Muito obrigado pela sua participação. Quero te deixar aqui um presente da Amo Aroma, especialista em marketing olfativo e experiências sensoriais. Muito então, bom. Você que tem uma empresa que gostaria de presentear seus clientes, seus colaboradores, aponta aí o celular no QR Code, entre em contato com eles, que eles vão fazer uma fragrância marcante para você, tá? Agradecer a Ponto BR Filmes e a Colabore Cowork e você por nos assistir. Nos siga nas redes sociais, tá? Colabore, nós estamos no TikTok, no Instagram. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. Toda quinta-feira, às 14 horas, tem vídeo novo no canal. E siga o apresentador Rafael Schenta que vos fala também, tá bom? Então é isso, um abraço, até o próximo episódio.